Limpa, né? Limpa, esquece tudo. Voltando aqui, irmãos. Voltando. Amados e amadas, boa noite. Nós estamos seguindo numa jornada pelo que temos chamado de 9 marcas de uma igreja saudável. Temos estudado essas 9 marcas de uma igreja saudável no domingo de manhã, e eu sempre tenho pregado sermões correlacionados a estas marcas de uma igreja saudável à noite. O tema objeto, então, o tema geral que nós desenvolveremos é o crescimento e discipulado bíblico na igreja. A igreja, ela tem de crescer, a igreja, ela tem de desenvolver-se em discipulado e em crescimento. E crescimento tanto no aspecto intracorpo, dentro de si, de modo que cada cristão cresça em Cristo, desenvolva sua fé, quanto extracorpore, né? Intracorporis, extracorporis. Dentro do corpo, os cristãos crescendo em sua fé, e para fora do corpo, os cristãos desenvolvendo o corpo, multiplicando-se. Por isso, nesta noite, eu quero lhes pregar um sermão que passa por esses aspectos de crescimento da vida da igreja, e todo cristão saudável, toda igreja saudável há de crescer nessas dimensões. E eu quero nessa noite olhar com os irmãos para um pequeno texto do livro de Atos, capítulo 13, versos 1 a 3, no qual nós temos uma experiência extraordinária, de uma igreja também extraordinária. E lendo esse texto, eu quero pensar na mais sublime forma de crescimento de uma igreja. Ok, queridos? O ápice do crescimento de uma igreja. Então, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versos 1 a 3. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, estaremos percorrendo ele ao longo deste sermão. O texto sagrado nos diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, ou Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Curve sua cabeça, amado. Senhor, a tua igreja não é consequente, não é decorrente, ela não nasce acidentalmente. A tua igreja não nasce de projetos de homens. Na verdade, antes mesmo que o mundo fosse criado, o Senhor já havia compreendido a queda dos humanos, o nosso afastamento do Senhor, e o Senhor havia definido, a partir de Cristo, um instrumento pelo qual o Senhor reuniria novamente os homens a Ti, e dentro do qual o Senhor criaria uma nova humanidade. E este instrumento é a Tua igreja. O crescimento da Tua igreja está nos Teus projetos eternos. Tanto o crescimento de cada cristão em Ti, descendo raízes, quanto o crescimento da Tua igreja espalhando-se, expandindo-se, florescendo pelo mundo. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos a nós aqui, nesta igreja local, a nós entendermos os Teus planos para nós, planos que passam pelo nosso crescimento no Senhor, e planos que passam por usar a nós que estamos aqui, para florescermos aqui, no Brasil e em todo o mundo. É neste sonho que nasce no teu coração, que está muito além das nossas capacidades, é neste sonho que eu te peço, que o Senhor mesmo possa nos abrir a Escritura, nos falar a alma, a fim de que nós, entendendo os teus planos para nós, possamos crer neles e vivê-los. O que eu te peço é isto, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto começa nos falando da igreja em Antioquia. Houve
não muitas igrejas ao longo da história da igreja, que foram igrejas que marcaram os seus tempos de um modo extraordinário. A igreja de Antioquia é uma destas igrejas, uma igreja que espalha-se pelo tempo, ela não está restrita ali àquelas primeiras décadas ou primeiro século da vida cristã. Foi uma igreja tão extraordinária, queridos, que hoje, o que nós estamos vivendo aqui, no Brasil, no Distrito Federal, no ano de 2019, há mais de 2000 anos, é reflexo da vida de uma igreja, queridos. A igreja de Antioquia. Você consegue entender isso? Hoje, o que nós estamos vivendo aqui, em 2019, no Distrito Federal, na cidade do Gama, é reflexo da vida desta igreja aqui em Antioquia. Então, olhando para o texto, comecemos a entender o texto. Esse texto fala de uma igreja na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia, da região da Síria, o Império Romano tinha algumas regiões, dentre elas a região da Síria, uma importante região para o Império Romano. A cidade de Antioquia era a terceira maior cidade do Império. Ela perdia apenas para Roma e também perdia para Atenas. Esta cidade, para Roma e para Alexandria. Essa cidade, naquele tempo, se estimava que tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Uma cidade de um porte, de uma envergadura extraordinária. Para os nossos dias já é uma cidade de um porte grande, né? Imagine para aqueles dias. No Império Romano era a terceira cidade maior. Era uma cidade que tinha um rio cortando. Ela abrigava-se ao lado de um rio, o rio Orontes. Ela tinha um acesso fácil a um porto, e ela tinha uma diversidade de religiões. Havia muitas crenças, muitos credos naquela cidade. Os judeus ali também proliferavam, eles eram aproximadamente 10% daquela população. Então pense comigo, uma cidade grande, uma cidade onde trafegavam muitos comerciantes, pessoas que vinham de todos os lugares do mundo, e por isso uma cidade que falava muitas línguas, tinha uma cultura extraordinária, uma cidade cosmopolita, como São Paulo, como Tóquio, como Londres, como Rio de Janeiro, como poucas cidades que há no mundo hoje. Uma cidade que conversava com as culturas de todo mundo e que entendia as dinâmicas que aconteciam no Império, nas suas relações comerciais, enfim. Esta era a cidade onde começou a se abrigar uma importante igreja. O texto começa falando dessa igreja em Antioquia. Como Brasília, eu esqueci de falar de Brasília, né, irmãos? Brasília não é lá essa cosmopolitude toda, nós não somos assim tão conectados ao mundo todo, mas nós temos lá nossos diferenciais, não é verdade? Nos orgulhamos de ser brasilienses, ok? Brasiliense é um sujeito que conversa sobre política, que entende sobre dinâmicas internacionais, que está ligado com essa, né? O brasiliense é um camarada inteligente, fala a verdade, irmãos, não é? Né? Nos orgulhamos de sermos brasileiros. Eu gosto de Brasília, queridos. Eu gosto dessa cidade. Eu amo essa cidade. Bom, bairrismos à parte, né? Continuemos. Esta igreja, queridos, como nasce essa igreja em Antioquia? Preste atenção. No texto do capítulo 13, nós começamos a ouvir falar de uma igreja que já está instalada. Sabe como nasce essa igreja? Essa igreja começa a nascer no ano 35, na morte de Estevão. Quando Estevão, lá em Jerusalém, morre, um pregador extraordinário, um homem apaixonado por Cristo, um homem que a chama dele era tão envolvente que os líderes disseram: não basta matar Cristo, temos de matar esse homem também. Levaram ele para ser apedrejado. E ele, pregando diante do seu apedrejamento, os homens que o estavam apedrejando, os líderes judeus lá em Jerusalém, viram sua face como fosse a face de um anjo, e não resistiram às palavras de Estevão. Mas Estevão lhes diz: vocês até hoje têm endurecido o coração de vocês à voz do Espírito Santo. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo àquele povo, e Deus estava dizendo através da pregação de Estevão: chega, basta. O que eu tinha para anunciar a vocês, vocês renegaram até agora, e a partir de agora, essa palavra há de se espalhar por todo mundo.
vocês rejeitaram, mas outros recebê-la-ão. E tendo Estevão pregado com paixão, ele também foi morto com ira pelos seus acusadores. E o texto de Atos capítulo 7, iniciando-se pelo capítulo 8, final do capítulo 7, iniciando o capítulo 8, diz que iniciou-se uma terrível perseguição contra a igreja em Jerusalém, de um modo que os cristãos se espalharam de Jerusalém por todo o mundo, queridos, por todo o mundo. Esses cristãos se espalharam, deixa eu te dizer, não por medo da morte, queridos, porque naquele tempo os cristãos tinham uma consciência, uma compreensão que morrer num martírio não era para todo mundo. Sofrer por Cristo era um dom que só aqueles que Cristo havia chamado para isso poderiam ser dignos de se entregarem à morte. Olha o coração desses cristãos, queridos. Eles não estão fugindo com medo. Eles não estão fugindo com temor. Eles estão fugindo porque estão entendendo que é o próprio Deus que lhes está espalhando para fora de Jerusalém. E eles não estão se entregando à morte porque eles sabiam que não era qualquer um que podia se entregar à morte. Só aquele que tivesse um chamado para morrer por Cristo é que era digno de entregar-se a si mesmo à morte. E esses cristãos se espalharam. E no ano 35, então, após a morte de Estevão, começaram a peregrinar por diversas cidades, e a Bíblia nos diz que eles anunciavam a Cristo Jesus por onde quer que iam, queridos. Mas eles iam anunciando especialmente aos judeus, nas sinagogas, das cidades que eles estavam visitando. Contudo, em Atos 11, 19, o texto bíblico nos fala que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, a grande cidade cosmopolita de Antioquia. E lá, anunciando a mensagem apenas aos judeus em outras cidades, alguns deles, todavia, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gentios, aos gregos, a respeito das novas do Senhor. E sabe o que aconteceu? Aqueles cristãos ousados, que começaram a anunciar Jesus aos feiticeiros, que começaram a anunciar Jesus a pessoas de religiões pagãs, que começaram a anunciar Jesus às pessoas desesperadas nas religiões de morte. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, queridos. Estes eram cristãos apaixonados, verdadeiros discípulos, que negaram suas próprias vidas. Eles saíram de suas cidades, mundo afora, sendo perseguidos por causa de Cristo, queridos. Cristãos que entendiam o que era negar-se a si mesmo por Cristo Jesus. Como não floresceria uma igreja, amados, com discípulos fiéis? É claro que floresceria, e foi isso o que aconteceu. Quando o texto bíblico começa a nos dizer, na igreja de Antioquia, é importante que você entenda, uma igreja que começou a ser formada por cristãos comuns, queridos, cristãos como você e eu, por cristãos que não tinham títulos, não tinham nomes, não tinham formação teológica, mas que eram apaixonados por Jesus, que conheciam o seu Senhor, que negaram suas próprias vidas por Jesus, a ponto de não negar ao próprio Jesus. Entre negar a Jesus e permanecer na comodidade em que estavam, e manter-se firmes ao Senhor, e terem de deixar tudo para trás, e seguir para outro rumo, o que eles fizeram? Deixaram tudo, e seguiram o mandato do Senhor de sair de Jerusalém, e plantaram aquela igreja. Essa igreja que há em Antioquia, queridos, uma igreja de discípulos, uma igreja de homens e mulheres que negaram a si mesmos, e que por onde passavam, inevitavelmente pregavam a Cristo Jesus. Bom, o texto continua nos falando da liderança dessa igreja. Ele diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E ele vai citar estes homens: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha que liderança essa igreja tem, queridos. Ela tem uma liderança de profetas e mestres. Profetas eram aqueles que pregavam a palavra de Deus sob inspiração do Espírito Santo de Deus.
e assim anunciavam o que Cristo havia feito. Mestres eram aqueles que ensinavam, que conduziam a igreja de um modo gradativo ao crescimento, e essa igreja tinha uma liderança sólida, queridos. Quando a igreja de Jerusalém, está escrito em Atos capítulo 11, a partir do verso 22, quando a igreja de Jerusalém, isso aproximadamente, eu disse que a igreja de Antioquia nasceu aproximadamente no ano 35, 36, lá pelos idos do ano 40, 41, a igreja de Jerusalém tomou ciência dessa igreja nova e viva que estava acontecendo em Antioquia, e o que eles fizeram? Mandaram um de seus melhores mestres para lá, Barnabé. Enviaram Barnabé. Barnabé veio a Antioquia e percebeu que esses irmãos estavam crescendo na graça, estavam firmes na fé, que eles haviam feito uma interpretação da fé que até agora nem Jerusalém havia feito. Por quê? Jerusalém ainda estava presa na pregação do evangelho apenas para os judeus, mas aqueles irmãos já haviam compreendido que o evangelho era para todo o mundo, e estavam pregando a todos os gentios. Barnabé ficou apaixonado por aquilo, ele viu que Deus estava no meio daquele povo, daqueles discípulos que amavam o reino de Deus, e Barnabé se encantou, caiu na graça e disse a Jerusalém: eu vou ficar aqui, eles precisam de um pastor, eles precisam de instrução, eles precisam de cuidado. Ele ficou naquela igreja. A palavra de Deus nos diz que ele depois desceu até onde estava Paulo, e ele foi em busca de Paulo para trazê-lo para também conduzir esta igreja, queridos. Uma igreja que tinha uma liderança sólida. Barnabé, o filho da consolação, ele é o único no Novo Testamento de quem Lucas, registrando em texto de Atos, vai dizer que era um homem bom, cheio do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja tinha o Espírito Santo de Deus no governo, porque seus líderes estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E depois ele cita, além de Barnabé, outros líderes aqui. Fala de nomes judaicos, fala de homens que foram criados pela corte romana, fala de homens que eram da costa norte da África. Cirene era um lugar, uma cidade que ficava na costa norte da África, ou seja, tinha uns irmãos negros ali, crentes em Cristo Jesus. Que igreja linda, queridos. Uma igreja de uma cidade que falava muitas línguas, uma igreja que tinha na sua liderança negros, uma igreja que tinha judeus, uma igreja que tinha gentios, homens cheios do Espírito Santo de Deus e, acima de tudo, pregadores do Evangelho e mestres do Evangelho. Entenda então, que ensino não terá recebido aquela igreja, que instrução, que mensagens, queridos, que doutrina aquela igreja não recebeu. A palavra de Deus nos diz em Atos 11, 26, que durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha que confluência bendita, queridos. Olha que confluência bendita. Olha que convergência bendita. Olha o que Deus faz. Deus pega discípulos apaixonados por Ele, homens e mulheres que nasceram de novo, e espalha esses discípulos pelo mundo. Esses discípulos vão para uma cidade cosmopolita, uma cidade que entende a realidade de todo mundo, e ali se reúnem e começam a falar de Jesus. Depois, o Senhor envia mestres apaixonados pelo Evangelho, cheios do Espírito Santo, para instruir aquela igreja. Que confluência bendita, queridos. Que conjunção bendita Deus está fazendo. Aquela igreja ensinada, recebendo o ensino desses mestres e a pregação desses mestres, queridos, não tinha como não ter consequências extraordinárias. Uma das primeiras consequências extraordinárias é o crescimento espiritual, queridos, de cada cristão, o crescimento intracorporis, o crescimento no caráter, a mudança da alma de cada cristão. Aquela igreja deledita, que eles se identificaram de tal modo com Cristo, sendo forjado pelos ensinos de Barnabé, Saulo e dos demais mestres, que a Bíblia diz em 11:26, que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que coisa extraordinária, queridos.
eles estavam tão identificados com Cristo, que pela primeira vez são muito parecidos, são partidários daquele camarada a quem eles pregam. Eles são muito parecidos com Jesus de que eles falam. Eles são cristãos. Olha que crescimento espiritual essa igreja não estava experimentando, queridos. Uma igreja de um povo discípulo que nasceu de novo, que estava se entregando a uma nova vida, que Deus enviara mestres, pastores, para cuidarem, para instruírem, profetas, para pregarem a santa palavra, e que estava sendo moldada pelo Espírito Santo de Deus, a tal ponto que, pela primeira vez, os de fora olharam e falaram: esses caras se parecem muito com aquele a quem eles anunciam. Coisa linda, queridos. Uma igreja de onde o mundo olha para fora e fala: você é um cristão. Sem você precisar falar, você é um cristão. Até porque você fala demais também. Entende? Você é um cristão. Está na sua fisionomia, está no seu comportamento, está na sua fala. Em situações onde você deveria brigar, você é pacífico. Em situações onde você poderia agir de forma indevida, você é prudente. Sempre que você pode, Cristo está nos seus lábios. Você só pode ser cristão. Essa igreja cresceu internamente, espiritualmente. E essa igreja também cresceu numericamente. O texto bíblico nos fala em Atos 11, 24, que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aqui está falando especificamente após o ministério de Barnabé. Barnabé entrou naquela igreja e muito contribuiu, fortalecendo o coração daqueles irmãos, instruindo aqueles irmãos, para que aquela igreja multiplicasse, queridos, crescesse, para que o projeto eterno de Deus, de alcançar os homens caídos através da igreja, fosse realizado por aquela igreja. Então, vemos aqui, neste primeiro verso, estas benditas confluências, uma cidade do mundo, cosmopolita, uma cidade que entendia os tempos, as situações, um povo que nasceu de novo, e inclusive um povo de todo lugar do mundo, que foi se reunir ali naquela cidade bendita. Deus depois envia mestres, pastores, para instruírem aquela igreja cresce internamente, em santidade diante de Deus, e inevitavelmente proclama a sua fé, e Deus salva, porque Deus sempre salva, amados. Deus nunca cessou de salvar. Quando há um povo que se identifica com Deus, que inclusive, como disse o Senhor Jesus em João capítulo 17, o Senhor Jesus disse que se eles forem um, assim como eu sou um em ti, o mundo verá que eles estão em mim e eu estou neles. Sempre que há um povo que nasceu de novo, que é instruído e forjado pela palavra, e que por isso, inevitavelmente, consequentemente, ministra, prega, proclama a palavra, Deus salva. Deus é Salvador. A esta igreja, queridos, vemos no primeiro verso essas características. No segundo verso, nós vemos uma igreja viva, numa celebração viva e numa consagração comum. Essa era uma igreja que entendia a beleza da celebração do povo de Deus junto. Eles estavam juntos, provavelmente no que hoje nós chamamos de culto. E lá, aqui no texto bíblico em grego é chamado de liturgia. E esse leiturgel, que é o verbo, né? O verbo leiturgel, o texto grego diz que eles estavam fazendo leiturgel. Que vem a ser isso, pastor? Aqui na minha Bíblia está adoração, em outra Bíblia está serviço, né? Essa é uma expressão, uma palavra grega, que trazida, tirada da origem lá, do serviço do povo de Deus ao templo, nós temos quando os sacerdotes iam se apresentar diante de Deus, eles faziam o serviço do ministério. Está escrito no livro de Êxodo, por exemplo. E quando essa palavra hebraica é traduzida para o grego, lá no Antigo Testamento grego, eles usam essa palavra grega, o verbo leiturgel, que é isso? Um povo de Deus se apresentando juntamente diante de Deus num serviço
a Deus, do que hoje nós chamamos de culto. Este era um povo, queridos, que foi a tal ponto transformado por Deus, que eles sabiam que quando eles se ajuntavam, as palavras que o próprio Senhor Jesus disse se cumpriam. Que palavras? Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vocês. O que este povo estava fazendo aqui, queridos, juntos, reunidos numa assembleia, antes de tudo, olha que coisa linda, eles estavam num serviço sagrado, adorando, e em jejum, querido, um jejum comum, a igreja toda jejuando, queridos. Olha que coisa extraordinária. Uma igreja que entende o estar juntos diante de Deus, e que para que isso possa ocorrer do modo mais sensível à alma de cada um está em jejum, quebrantando a sua alma, consagrando-se a Deus, dizendo: Senhor, nós precisamos mais do Senhor do que do pão, nós precisamos mais da Tua palavra do que do pão. Quando, queridos, me responda quando a igreja não faz isso, e Deus não intervém de um modo poderoso. A palavra de Deus já nos disse há muito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando que o povo de Deus se reúne em quebrantamento, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso parar de ser arrogante, Senhor, eu preciso parar de ser soberbo, Senhor, me ajuda a vencer os pecados da carne, Senhor, me ajuda a dirigir minha vida na Tua vontade, a consagrar minha vida. Eu quero jejuar para dizer para Ti que eu preciso mais disso do que qualquer coisa. Quando o povo de Deus faz isso, queridos, e Deus não responde. Este povo estava assim, um povo que estava em adoração. Queridos, aquele povo não se reunia no templo, quer fosse no templo, quer fosse numa casa, quer fosse no campo em aberto. Aquele povo não se reunia junto à toa. Aquele povo sabia que aquela reunião sagrada era um ambiente sagrado, onde Deus se manifestava e falava e dirigia e conduzia, e pelas palavras que Deus falava, as realidades eram transformadas. Aquele povo entendia isso claramente, e eles estavam em jejum. Olha que coisa linda nos diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3,16. Ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Um povo que nasceu de novo, que está sendo formado pela palavra, um povo que está em jejum diante de Deus. É inevitável que esta palavra que abunda nele se transborde em louvor, em gratidão, em adoração viva. Uma das coisas para as quais nós nos reunimos juntos é para adoração viva, amados. Adoração viva diante de Deus. E é claro que haverá uma adoração viva quando há um quebrantamento, quando há jejum, quando há consagração de vida. É claro que Deus habitará no meio dos louvores do seu povo e manifestará seu nome e sua graça. E por isso, nós vemos aqui ainda no verso 2, o Espírito Santo no controle da vida daquela igreja, queridos. Aqui nós vemos no verso 2, que enquanto adoravam ao Senhor, ou seja, enquanto faziam o serviço sagrado, provavelmente cantando hinos, provavelmente ouvindo um sermão, provavelmente sendo ensinados, enquanto isso acontecia, o texto bíblico diz que o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Numa igreja como essa, queridos, o Espírito Santo de Deus está instruindo, dirigindo, falando. Deus
está falando. É possível ouvir a voz de Deus. É a própria voz de Deus que ecoa e ressoa quando o seu povo está reunido, queridos. O Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo, queridos, quando olhamos para as Escrituras, o papel dele é o de fazer com que todas as palavras de Cristo sejam relembradas pelo seu povo. O papel dele é fazer que os mandamentos de Cristo, que estão registrados na sua palavra, possam ser vivenciados pelo seu povo. Eu consigo imaginar, eu imagino, por exemplo, naquela noite em que isso aconteceu, naquela manhã, não sei se foi numa manhã, eu consigo imaginar, por exemplo, o apóstolo Paulo pregando, apaixonado, olhando para as nações, porque o texto bíblico nos diz que o Espírito Santo disse que era necessário separar Barnabé e Saulo para a obra que eles já os tinha chamado, ou seja, a igreja ainda não havia entendido, mas Barnabé e Saulo já haviam entendido, que embora fosse uma tarefa difícil deixar a liderança daquela igreja para alavancarem-se em direção ao mundo, eles já sabiam que Deus os havia falado isso, mas ainda era necessário que aquela igreja estivesse junto com estes homens, nesse empreendimento. E eu imagino naquela noite, naquela manhã, naquele dia, Paulo pregando um sermão apaixonado, pensando nas palavras de Jesus que estão registradas em Mateus 28, quando o Senhor Jesus disse para fazer discípulos, indo pelo mundo, ensinando a guardar todas as coisas que haviam dito. Eu fico imaginando Paulo pregando esse sermão, dizendo: irmãos, Cristo nos chamou, nós estamos aqui, nós estamos crescendo, o Senhor está santificando o seu povo, os dons de Deus estão distribuídos sobre nós somos uma igreja madura, Deus tem multiplicado pessoas aqui em Antioquia, mas Deus quer nos levar por todo o mundo e além, e nós precisamos nos alinhar, amados, aos pensamentos de Deus. Foram as palavras do Senhor Jesus que são ordem para nós, e hoje eu conclamo a vocês: partamos ao mundo. Essa provavelmente se foi Paulo quem pregou, se foi Barnabé quem pregou, se foi Níger quem pregou, certamente a temática do sermão foi essa. E além deste sermão, o Espírito Santo de Deus quis fazer conhecida à igreja que esta era sim a vontade do Espírito Santo de Deus para aquela igreja. E o Senhor levanta alguém para dizer: seus pastores, Barnabé e Saulo, serão enviados pelo mundo, e vocês, igreja, enviarão, orarão, jejuarão, e serão participantes desse ministério, sustentarão, acompanharão, e alguns de vocês irão juntos. Olha que coisa extraordinária, queridos. O Espírito Santo dizendo à igreja: reúnam-se, conduzam-se em direção à minha vontade para vocês. Deus no governo da sua igreja, Deus no senhorio da sua igreja, levando sua igreja ao ápice, ao último ciclo de crescimento. Existe um ápice, queridos, onde toda a igreja deve almejar chegar, onde cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, devemos desejar chegar. Nós não podemos ter expectativas medíocres como cristãos, queridos. Se aquela igreja estivesse amesquinhada, apequenada, em si mesmada, se aquela igreja estivesse como nós vemos muitas vezes hoje, apenas pensando nas coisas desse tempo, nas coisas desse mundo, se aquela igreja estivesse apenas pensando em conforto, em prosperidade, em alcançar os patamares desse tempo, nós não estaríamos aqui, amados. Mas aquela igreja foi uma igreja que cresceu internamente, santificando-se. Ela queria louvar a Deus com a sua vida, ela queria que cada convívio que ela tivesse com o ímpio fosse uma oportunidade de salvação. Quantos convívios nós temos com pessoas incrédulas, que na verdade as tornam mais incrédulas pela nossa pecaminosidade. Quantas vezes o nosso andar com os ímpios os torna mais ímpios? Aquela igreja não, amados. Aquela igreja era
apaixonada por fazer a glória de Deus manifesta em seus dias. Eles cresceram internamente, cresceram também externamente através de conversões. E aquela igreja via novos cristãos cada dia nascendo. E cada irmão olhava para o novo cristão e se apaixonava por cuidar desse irmão. E cada irmão percebia que o para que Deus o chamara não foram apenas para si mesmo, mas especialmente para que ele amasse e cumprisse o mandamento do amor na vida do seu irmão, levantando, fortalecendo, cuidando, protegendo, amando. E aquela igreja estava destinada ao último ciclo do crescimento de uma igreja. A igreja se multiplicando em outras igrejas em todos os lugares do mundo. Queridos, hoje nós vivemos tão apequenados, né? Nós vivemos com expectativas tão pequenas, tão medíocres. Mas quando Deus olha para a sua igreja, o que Ele planejou desde a eternidade é que cada igreja fosse um pontinho de explosão do seu reino para o mundo. É isso que nós vemos aqui. O Espírito Santo dizendo: tá bom, eu já tenho santificado vocês já têm crescido na graça, tá bom, vocês já têm alcançado os novos cristãos, mas eu quero mais. Eu quero conduzir vocês para aquilo que o próprio Senhor Jesus definiu para a sua igreja, aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Essa era a vontade do Espírito Santo para a igreja de Antioquia, queridos. E o que nós vemos no verso 3? Nós vemos no verso 3 o compromisso assumido por toda a igreja na proclamação do Evangelho em todo o mundo. Muitas vezes nós falamos da missão de Paulo, estamos muito equivocados. É a missão de Paulo, Barnabé, de muitos irmãos da igreja que foram junto com eles e de toda a igreja que continuou sustentando, mantendo, acompanhando, instruindo. Você acha que Paulo aprendeu onde, queridos? Toda essa disciplina, esse cuidado, esse zelo, esse ensino, certamente muita coisa em Antioquia. Essa foi uma igreja que se permaneceu fiel a Paulo durante todo o seu ministério, a Paulo, a Barnabé e a todos quantos foram depois enviados por ela, queridos. E o texto bíblico diz, no verso 3, que depois, essa parte é minha, né, de Paulo pregar o sermão. Depois de Paulo ter pregado o sermão, depois do Espírito ter anunciado a quem havia escolhido para cumprir as palavras que Paulo estava pregando, o texto bíblico diz que assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Toda a igreja, amados, toda a igreja, quando entendeu, sim, Senhor, nós temos que expandir o reino de Deus por todo o mundo. Esse é o último nível do nosso crescimento. E nós não queremos nos acomodar aqui. O que a igreja fez? A igreja se reuniu em jejuns novamente. A igreja se reuniu em oração novamente. Toda a igreja impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé, como se corresponsabilizando pela missão. E então eles enviam esses benditos ministros do Evangelho, juntamente com alguns irmãos os acompanhando. Aqui nós temos uma igreja que cresceu em todas as dimensões. Uma igreja que nasce com discípulos que estão negando-se a si mesmos. Uma igreja que recebe líderes cheios do Espírito Santo, mestres, pregadores, que estão tão comprometidos com o Evangelho que a paixão deles é ensinar para o forjamento da vida daqueles cristãos. Uma igreja que cresce em santificação. Uma igreja que se multiplica na região em que está e que, por fim, cumpre o último ciclo do crescimento. Uma igreja que torna-se muitas igrejas. Queridos, foi para isso que Cristo nos salvou. Para que estamos aqui? Para isso. Deus designou a igreja como um instrumento de reconciliação de todo o mundo. À luz disso, eu quero propor alguns desafios para cada um de nós. Primeiro desafio: seja um discípulo radical.
Não existe discípulo de meia ocupação, de meia entrega. O seguir a Jesus é uma exigência de radicalidade. O Espírito Santo, quando chama para uma entrega total. E nós vemos uma igreja extraordinária por causa de uma entrega sem reservas. Só é possível ver uma igreja extraordinária quando há uma entrega sem reservas. O segundo desafio que eu quero propor a você, meu querido: aproveite os seus líderes. Aproveite os seus líderes. Paulo estava naquela igreja e, na verdade, ele não ficou lá por muito tempo. Eu disse que Barnabé foi àquela igreja por cerca do ano 41. Talvez Paulo tenha chegado lá pelos idos do ano 42. E ele saiu em missão entre os anos 46 e 48. Não ficaram ali mais do que 5 anos, 6 anos. Mas aquela igreja aproveitou a sua liderança. Aquela igreja sugou a sua liderança. Aquela igreja cresceu junto com a sua liderança. Aquela igreja entendeu que Deus havia enviado pessoas para lhes capacitar. E quando nós perdemos o tempo da nossa visitação, queridos, nós perdemos muito. Muito. Deus tem instrumentos para o forjamento da nossa vida, e esses principais instrumentos são aquelas pessoas que Deus está levantando para cuidar de nós. Portanto, aproveite aqueles que Deus tem enviado para cuidar de você. Não perca tempo, irmão. Não perca tempo. Não perca tempo. Eu me lembro já tenho citado isso algumas vezes, eu me lembro de um determinado irmão, um obreiro na igreja que eu fui pastorear. Ele não ia muito com a minha cara, né? Não sei porquê. Enfim, não sei dizer exatamente. Mas depois de alguns anos, depois de muitos anos, faltando 2 anos para eu sair daquela igreja, ele fez alguns cursos comigo e começou a se aproximar de mim. Depois disse: pastor, quanto tempo eu perdi, pastor? Eu tenho que te pedir perdão, pastor, que eu não ia com a sua cara, pastor. Eu não gostava do Senhor. Ele ia conversar com outro pastor amigo meu, e aí esse pastor conhecido, ele falava: rapaz, você não sabe o que você pode aproveitar, você não sabe o que você está perdendo, cara. E depois, quando eu estava saindo, já 1 ano e meio mais ou menos antes de eu sair, ele falou: pastor, me perdoa, pastor. E não só quanto a mim não, queridos, quantos obreiros aqui, quantas mulheres de Deus, quantos homens de Deus nós temos aqui, pessoas que Deus tem levantado, queridos, para você ser instruído, para você ser forjado, para você ser capacitado, para você ser instruído, e para que a sua vida possa crescer em santidade. Não desperdice os instrumentos pelos quais Deus quer levar você a crescimento e santificação. O terceiro desafio que eu quero propor a você, meu querido: ouça a voz do Espírito de Deus. Deus continua falando, queridos. Deus nunca relegou a sua igreja sem que sua voz estivesse ecoando. Sempre que a palavra de Deus é pregada, o Espírito de Deus chama o seu povo, instrui o seu povo, conduz o seu povo. Aquela igreja se reunia em assembleia, e ela sabia que quando ela estava reunida, Deus estava falando com ela, amados. Eles não desprezavam a liturgia, eles não desprezavam estar juntos diante de Deus. Eles sabiam que a palavra de Paulo pregada naquela noite, de Paulo, de Barnabé, de Lígia, não sei quem era, não sei se era a noite também, mas eles sabiam que aquilo era a palavra de Deus, tanto que imediatamente reagiram àquela palavra, confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Não endureça o seu coração, não agrave a sua voz. Deus continua chamando, não ignore a sua voz. O outro desafio, querido: cresça até ser identificado com Cristo. Ah, meus amados, o desejo, o projeto, o propósito de Deus para cada um de nós é que nós sejamos cristãos do partido de Cristo, que olhem para nós e identifiquem Cristo,
que tem sido visto em nós. O que tem sido visto em nós, queridos. Quando os nossos colegas do trabalho conversam conosco, o que tem sido visto em nós? Quando nós recebemos uma fechada no trânsito, quem tem sido visto em nós? Quando nós não somos atendidos como gostaríamos de ser atendidos, quem tem sido visto em nós? Meus queridos, Cristo quer resplandecer em nós. Ele quer estar em nós, conosco, de um tal modo que nós sejamos identificados com Ele, que seu nome esteja sobre nós, que Ele se alegre em nós e possa dizer de nós: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O sexto desafio, o quinto desafio é: proclame pessoal e coletivamente o nome de Cristo. A igreja, queridos, cumprirá aquilo para que ela veio a ser somente quando cada um de nós formos testemunhas de Cristo. Eu não sei se você sabe, uma das minhas intenções hoje era até passar por esse texto, João capítulo 4, mas eu decidi acabar pregando nesse texto de Atos 13. Mas em João capítulo 4 nós vemos uma coisa extraordinária ali. Eu preciso te contar um segredo. Não sei se você conhece esse segredo, mas eu vou te contar esse segredo hoje. Há muitos cristãos que dizem: nossa, mas eu estou fraco, mas eu não me sinto alimentado, mas eu sinto uma dificuldade de manter-me firme na fé, eu sinto uma dificuldade de ter consistência na minha fé. E sim, existem muitos modos de nós sermos nutridos na nossa fé. A oração é um modo de sermos nutridos na nossa fé, indispensável. O estudo das Escrituras, o ser ministrado pela pregação da Palavra de Deus, é um instrumento indispensável para a nutrição da nossa fé. Mas sabe qual o outro instrumento para a nutrição da nossa fé, que nós muitas vezes desconhecemos e não sabemos do poder que há nele? O compartilhamento do Evangelho. Falar de Cristo, o amor de Cristo. O Senhor Jesus, em João capítulo 4, quando os discípulos vêm e falam: mestre, você não quer comer? E Jesus está ali empolgado e fala: pai, você não tem ideia do alimento que eu tenho para comer, cara. Eu estou proclamando aqui, alguém crê, como é que eu posso comer? Esse é meu alimento, cara. É aqui que eu encontro renovação, na proclamação do Evangelho. O próprio Cristo disse-nos que um dos instrumentos do nosso crescimento espiritual é a proclamação do Evangelho. Portanto, comece, queira aprender, queira iniciar na proclamação. Você é um cristão, é para você, há uma exigência sobre nós. E não apenas uma exigência, há um dom sobre nós, há um prazer para nós, proclamando Cristo. E por fim, apaixone-se pela paixão do Espírito e envolva-se na multiplicação de igrejas. Apaixone-se pela paixão do Espírito Santo de Deus, queridos. Oxalá o Senhor comece de nós uma nova geração. Uma nova geração de cristãos que está pensando na igreja de Deus no mundo. Oxalá nós nos despertemos para instruir os nossos filhos a aprenderem mandarim, aprenderem turco. Oxalá nós comecemos a despertar as nossas crianças às nações, queridos. O Espírito de Deus, queridos, eu não tenho dúvida que uma das intenções do Espírito de Deus sobre você e a sua família é que nós nos apaixonemos pela paixão do Espírito e nos envolvemos na multiplicação da igreja no mundo. Queridos, o Senhor deseja de nós que nós pensemos muito além. Nós sim, certamente ainda precisamos crescer em maturidade. Nós sim, certamente precisamos crescer multiplicando-nos a nós que estamos aqui. Mas a igreja não pode deixar-se, quedar-se apenas nesse imiscuamento interno, apenas inchando internamente. Nós temos de pensar no mundo, amados. No
mundo. Eu fico imaginando Paulo e Barnabé discutindo sós, pensando, apaixonados sobre isso, e orando e falando: Deus, move a tua igreja, Senhor. Apaixona o seu povo de novo por sair daqui. Já há tantos anos eles estão presos aqui, pensam somente aqui. Move o teu povo, Senhor. E certamente essas orações de Paulo e Barnabé começaram a produzir fruto naquela igreja, a tal ponto que o Espírito vem, sopra e fala e dirige. E o Espírito Santo de Deus continua nos dirigindo nessa direção, amados. Deus tem alguns de nós a serem enviados pelo mundo. Deus tem muitos de nós a prepararmos os nossos filhos para o mundo. A educação dos nossos filhos não será conforme os princípios das Escrituras, se nós pensarmos apenas no sucesso financeiro deles, na acomodação deles a esse presente tempo. Nós temos de sonhar com os nossos filhos o mundo para a glória de Deus. E tudo começa aqui, com um pequeno pensamento, uma pequena semente, que vai ser germinada na sua mente hoje. Forme os seus filhos para o mundo. Alguns de nós Deus chama para o mundo. Preparemos-nos para aquilo que Deus fará em nós. Amém? Coloque-se em pé, amado. Que igreja linda, a igreja de Antioquia, queridos. Nossa oração deve ser: Senhor, faz de novo. Faz mais uma vez. Faz aqui. Curva a sua cabeça.